Romanos 14, versículo 7. Diz assim: porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si. 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Eu quero ler aqui um trecho do que diz no Catecismo Nova Cidade do Timothy Keller, o comentário que Calvino faz sobre este texto. Ele diz assim: se nós, portanto, não somos de nós mesmos, mas do Senhor, está claro o equívoco que temos de evitar e o rumo que devemos dar a todos os atos das nossas vidas. Não somos de nós mesmos. Não devemos permitir que nossa razão ou nossa vontade influencie nossos planos e feitos. Não somos de nós mesmos. Não devemos colocar isso como alvo para buscar o que nos é mais conveniente. Não somos de nós mesmos. Tanto quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Por outro lado, somos de Deus, portanto, devemos viver e morrer para Ele. Somos de Deus. Que a sua sabedoria e a sua vontade, portanto, governe todos os nossos atos. Somos de Deus, assim que todas as áreas das nossas vidas lutem por Ele como nosso único alvo legítimo. Oh, quanto esse homem tem proveito se o aprender que não pertence a si mesmo, retire o domínio e o governo de sua própria razão para entregá-lo totalmente a Deus. Pois consultar o nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição, de modo que o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho de nosso Senhor. Amém? Amém. Ainda falando sobre este texto, é interessante um exemplo que Timothy Keller faz relacionando esse comentário a esta frase, né, que Calvino fala sobre esse texto, aonde ele está respondendo ali qual é a nossa única esperança na vida e na morte. Ele dá um exemplo que diz assim: há alguns anos eu ouvi um pregador cristão dizer: como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você, sem se entregar totalmente a Ele? Jesus se entregou totalmente por nós, agora nós também devemos nos entregar totalmente a Ele. Amém? Amém. Assim, que nós possamos pensar nesse texto que nós lemos de Romanos e pensar tanto nesse comentário, nessa resposta que Calvino dá, quanto este exemplo. Tem também outras partes que o próprio Timothy Keller comenta, mas sobre o que é a nossa vida. Se quer vivemos ou quer morramos, a Bíblia diz que quer vivamos ou morremos para o Senhor. Amém? Amém. E que nós devemos lembrar, sim, que nós somos de Deus. Lembre disso nesse dia de hoje. Você é de Deus, lembre disso e faça com que Cristo, sendo a esperança, tanto da sua vida quanto da morte, você deve, sim, lançar sobre Ele, se lançar totalmente nele e deleitar somente nele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Vamos orar para a gente dar início a esse momento de culto, de louvor, de adoração, de palavra de Deus, aonde o Senhor está no nosso meio, porque nós queremos assim, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia, ó Deus, que nos reunimos como igreja. Obrigado por cada filho, filha, ó Deus, que o Senhor trouxe aqui essa manhã para entronizar o Teu santo nome. Que nós possamos lembrar, ó Deus, dessas palavras. Amém. Que nós vivemos, ó Pai, ou morramos, nós vivemos ou morramos para o Senhor. Ó Pai, que o Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai. Aqueles que se reúnem aqui hoje, aqueles que estão longe, aqueles que estão viajando, aqueles que não podem estar aqui. Ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que se reúnem nos quatro cantos Amém. desta terra, Glória Deus, a Deus. buscando a Tua face, que
que o Senhor se revele a nós. O Brasil precisa do Senhor. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nesse dia onde nós temos, ó Deus, uma capacidade de ir, ó Deus, entregar um voto a alguma pessoa, um voto de confiança, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Que o Senhor levante governantes, ó Pai, segundo o teu coração. Ó Pai, que possamos, em nome de Jesus, ser uma nação, ó Pai, com princípios e valores que honram a Tua palavra, que honram quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos nesse dia, ajuda-nos neste momento de louvor, nesse momento de palavra, de oração, porque nós precisamos de Ti. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Te convido a adorar o Senhor com alegria. Sempre mais quero louvar.
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ao partir o pão, os olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Senhor Jesus é fiel, amém, irmãos? Essa canção retrata isso, que nós devemos render graças somente a Ele, né? E no refrão fala: Pai do céu, eu cantarei, Pai do céu, vou te louvar por tudo que tu fez por mim, por tudo que tu me fez, e por um dia se entregar na cruz por nós. Amém?
se entregou, se humilhou por homens pecadores, pão e peixe multiplicou pra multidão com fome. Os teus feitos me fazem suspirar. Humildade como a sua, Cristo, nunca existirá. Pai do céu, eu cantarei. Pai do céu, vou te louvar por tudo que tu me fez, por um dia se entregar na cruz em meu lugar. Se entregou, se humilhou por homens pecadores, pão e peixe multiplicou pra multidão com fome. Os teus feitos me fazem suspirar. Humildade como a sua, Cristo, nunca existirá. Pai do céu, eu cantarei. Pai do céu, vou te louvar por tudo que tu me fez, por um dia se entregar na cruz em meu lugar. Pai do céu, eu cantarei. Pai do céu, eu cantarei. Pai do céu, vou te louvar por tudo que tu me fez, por um dia se entregar na cruz em meu lugar. Por um dia se entregar na cruz em meu lugar. Por um dia se entregar na cruz em meu lugar. Glória a Deus, aleluia. Você está feliz essa manhã? Irmãos, vocês conhecem o autor da última canção? Cláudio Almida, o Leandro? Nós só conhecemos como irmão Léo, né? Daí uma turma não conhece, mas é o nosso querido Léo, né? Que letra abençoada, né? Que Deus concedeu tanto a letra quanto a canção. Parabéns para vocês. Glória a Deus por isso. E assim, na canção, se eu não me engano, a letra fala sobre ele suspirar com a humildade de Cristo. E nós estamos vivendo um momento em que, hoje, por exemplo, se vota, né, vereador, prefeito, em todas as capitais, e não só capitais, né, todas as cidades, todos os municípios, né, e o que a gente precisa são de homens que tenham pelo menos um pouco desta, homens e mulheres, né, quando falo, a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa de pessoas ali que tenham essa humildade de Cristo em servir, né? E que nós, é lógico que a gente não vai ter nunca ninguém que vai nos fazer suspirar com tamanha humildade como Cristo fez, mas que seja essa a nossa oração, que Deus levante homens e mulheres para servir, porque esse é o papel de quem está numa posição política, né? Seja um prefeito, seja um vereador, governador, presidente, senador, qualquer coisa. Essas pessoas são ali apenas servidores. Este é o papel, servidores, né? Infelizmente, a corrupção, o mal do ser humano, o pecado,
faz com que as pessoas convertam aquilo que era para ser bênção em algo para si, e aí a gente tem, infelizmente, tanta corrupção no mundo, né? Então, eu gostaria de orar com os irmãos, né, pedindo para a gente, vamos pedir a Deus para, nesse domingo de eleição, ter misericórdia da nossa nação, que assim como essa canção nos fala sobre o suspirar pela humildade de Cristo, né, que Deus levante homens humildes, mulheres humildes, pessoas que queiram realmente servir ao próximo, né, e mudar esse cenário tão triste que a gente vive. Amém? Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus, hoje é um dia, Pai, que segundo a nossa Constituição, segundo aquilo que é o meio, ó Deus, que nós vivemos de democracia, Pai, nós podemos escolher, Pai, entre pessoas que pleitearam, ó Deus, que pleiteiam um cargo político, ó Deus, uma posição de servir a sua comunidade, servir, ó Deus, a sua cidade, mas nós sabemos quão triste é isso em nosso país. Ó Pai, que toda a nossa desmotivação e também falta de esperança, ó Deus, neste meio, possa ser, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, transformada, convertida, ó Deus, em realmente homens e mulheres que desejam, ó Deus, ser justos, serem, ó Deus, fiéis àquilo que são os princípios, principalmente, ó Deus, da família, ó Deus, da sociedade, do servir. Ó Deus, em nome de Jesus, como igreja, nós te clamamos pelo nosso país, Pai. Nós te clamamos pela nossa nação, pelos governantes que hoje, ó Deus, regem, ó Deus, tanto o país, estado, cidade. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia, ó Deus, pela injustiça. Misericórdia, ó Deus, pela falta de compaixão. E em nome de Jesus, transforme, ó Deus, este nosso país. Ó Pai, nós clamamos a tua misericórdia. Perdão, Senhor, nós te pedimos perdão, ó Deus, por leis que ferem os teus princípios, a tua palavra, ó Deus, os teus propósitos. Perdão, ó Deus, pelo nosso desinteresse, muitas das vezes, nosso afastamento, ó Pai. Ó Deus, a nossa omissão. Perdão, Senhor, por não entendermos o poder que temos na tua palavra, ó Deus, para transformar realmente, ó Deus, uma nação, como o Senhor fez, ó Deus, em toda a história. Então nós te pedimos que assim como o Senhor possa levantar homens e mulheres, ó Deus, segundo o teu Espírito, segundo a tua vontade, que o Senhor também nos levante, Pai, como eleitores, como pessoas que não estão, ó Deus, simplesmente olhando, ó Deus, participando de longe, mas que entendam a real necessidade, Pai, de estarmos ativos, de estarmos, ó Deus, com compreensão, com entendimento e fazendo também a diferença, seja na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito que em nós opera. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas eleições hoje, Pai. Abençoa estes governantes, ó Deus, estes que serão eleitos ou aqueles que vão para um segundo turno. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Deus é bom. Amém? Sempre digo que é sempre um privilégio nosso, né? Nós podemos nos reunir como igreja a louvar, cantar, exaltar o nome de Cristo e, acima de tudo isso, sermos exortados e alimentados pela sua palavra, né? A gente sempre, eu sempre falei isso, pastor Wagner também, a gente tem 2 horas semanais, né, para cultuar a Deus. É muito pouco diante do que a gente vive. Para todas as outras tarefas que a gente faz, todas as outras atividades, a gente para, e quando para, somente 2 horas para louvar, para orar. É muito pouco para nós entendermos a grandeza de Deus, é muito pouco para nós reconhecermos quem Deus é.
E como nós cantamos aqui, né, essa canção anterior à música do nosso irmão Léo, é Cristo que se revela a nós. A caminho de Emaús ali, ele se revelou àqueles 2 homens que estavam andando, porque eles não o reconheceram. Isso só mostra para nós que nós não podemos conhecer quem Deus é se Ele não vier até nós, se Ele não quebrar o nosso coração, se Ele não mudar o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de escutar as coisas. É Ele quem nos dá a vida, né? A gente sabe disso. E eu quero hoje tentar falar um pouco do quanto nós ignoramos todas essas coisas, do quanto nós somos adúlteros, do quanto nós somos infiéis, sabe? Nós conhecemos a Deus, reconhecemos a sua grandeza, temos a certeza do agir dele na nossa vida, e mesmo assim nós damos as costas para Deus. A minha intenção diante de Deus é tentar que a gente possa sair daqui com uma outra visão de quem nós somos como igreja, sabe? De como nós falhamos sendo igreja. Porque às vezes a gente acha que ser igreja é num simples momento de 2 horas no domingo, sair da sua casa e vir ao culto. A gente acha que isso é ser igreja, que isso é ser crente, que isso é ser cristão. E nós falhamos totalmente com isso, né? E nós não temos condições de entender o quanto Deus é grandioso e majestoso sem Ele se revelar a nós. E quando Ele se revela, quando nós temos acesso a isso, a gente simplesmente dá as costas e prefere viver um adultério espiritual, e prefere viver na infidelidade do que se deleitar nessa relação com Deus. O Salmo 119, eu vou fazer muitas projeções hoje, se Deus permitir aqui. Eu queria que vocês tentassem prestar o máximo de atenção nas leituras, nas referências, para a gente conseguir absorver o máximo de conhecimento, se assim Deus nos permitir. Tá? O Salmo 119, a partir do versículo 97, ele vai dizer assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Eu compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Maravilhoso isso, não é? Lindo quando nós olhamos a palavra de Deus, que ela é mais doce do que o mel na nossa boca, porque nós desviamos os nossos pés do caminho mau. Deveria ser assim, mas não é. E quando nós simplesmente olhamos para essa palavra e falamos, nossa, que lindo, maravilhoso isso, e não vivemos isso na sua essência, nós jogamos por terra tudo que nós falamos. É como se Deus se revelasse a nós e nós simplesmente dessemos as costas e saíssemos andando e deixasse Ele falando sozinho. Que tipo de relacionamento existe somente a ação de uma parte das pessoas? Não é um relacionamento. E quando uma pessoa que demonstra amor por você e você simplesmente ignora, aquilo é uma infidelidade, aquilo é uma traição, é um adultério. Mas a palavra de Deus ela é muito mais densa e pesada nesse sentido
porque ela simplesmente não nos chama de somente infiéis e traidores. Ela vai dizer que nós estamos nos prostituindo. Pesado isso, né? Prostituição. É o que a palavra diz, de que quando nós conhecemos a Deus e preferimos ter relacionamento com o mundo, nós estamos nos vendendo para o mundo. A palavra prostituição, ela traz um cunho sexual para nós. Mas é o que a Bíblia diz, porque nós preferimos ter relação com o mundo do que ter relação íntima com Deus. E isso é a realidade da igreja. E é um pouco disso que nós vamos tentar falar, se assim Deus nos permitir, né? Sobre a infidelidade de um povo que foi totalmente amado por Deus. Isso soa pesado aos nossos ouvidos, sabe? Mas essa palavra de Deus, ela deve chocar as nossas vidas, ela deve balançar o nosso coração. Ela deve nos fazer refletir, nos trazer um estado de choque. Porque a palavra de Deus diz que nós somos infiéis ao amor eterno dele. E isso não é uma realidade somente de hoje, tá? O mundo está aí para expressar isso. A gente vê como que o mundo reage a todas essas coisas. E nós esperarmos essa infidelidade do mundo é normal. Agora, o duro é ver essa infidelidade da parte da igreja. E essa mensagem que nós vamos tentar caminhar aqui no livro do profeta Oséias, não foi uma mensagem dada a qualquer um, foi uma mensagem dada ao povo de Deus. Ao povo de Deus que era infiel, ao povo de Deus que preferiu ter relação com o mundo do que ter intimidade com Deus. Ao povo que se vendeu aos prazeres do mundo, ao invés de seguir em obediência à palavra de Deus. E no livro do profeta Oséias, nós vamos caminhar um pouquinho de forma expositiva. A gente não tem tempo para falar sobre o livro todo, mas nós vamos pincelar aqui uma boa parte, tá? Nós vamos fazer uma leitura progressiva, mas antes, fecha seus olhos, por gentileza. De eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graça. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor Tu nos abençoou nessa manhã, de podermos estarmos reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Abençoa, Pai, a cada vida aqui nessa manhã, a todos que acompanham essa transmissão. Aviva, Senhor, o nosso coração com o Teu Espírito. Nós estamos de um texto muito difícil, muito complexo e muito pesado aos nossos ouvidos. Mas as Tuas palavras são duras, e a Tua palavra afirma que o Senhor exorta a quem Tu ama. Aviva, Senhor, o nosso coração para termos entendimento do céu, a sermos transformados, a sermos alimentados e exortados por Ti, porque nós queremos conhecer quem Tu és, porque nós precisamos, Senhor, da Tua revelação para entender a grandeza do Teu Evangelho. E se nós não conhecemos quem Tu és, Senhor, nós estamos vagando e vegetando mortos nesse mundo. Aviva, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, para a edificação da Tua igreja e para a exaltação e a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece um pouco da história do profeta Oséias, né? É conhecido por todo mundo, né? E nós vamos tentar caminhar aí. Primeiramente, capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim: a palavra de Deus foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez o Senhor falou por meio do profeta Oséias. O Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu
desviando-se do Senhor. Já começa pesado, né? O livro começa com uma... A gente pode extrair aqui algumas coisas. O relato desse livro foi escrito basicamente entre 740 e 715 antes de Cristo, né? E logo ali a gente vê direto uma palavra de Deus com o profeta Oséias: case-se com uma prostituta. Como é que isso soaria aos nossos ouvidos e aos nossos olhos morais hoje, com uma pessoa que se casa com uma prostituta? Muitas vezes a gente não tem a capacidade de discernir isso, e o primeiro ato do nosso coração é julgar essas pessoas. E com o profeta Oséias não foi diferente. Imagina o caos que ele viveu ali na sociedade, tentando viver e conviver com o casamento com uma prostituta, né? E o mais curioso disso para nós é que Deus não tinha se revelado ao profeta Oséias ainda. A primeira palavra que Deus deu ao profeta Oséias foi: case-se com uma prostituta. Vocês conseguem imaginar a vida desse homem? A reação dele, como que ele reagiu a isso tudo? Algo totalmente que muitas vezes nós não vamos entender. Aquele contexto cultural, onde a gente tinha ali um período da lei, que quem tivesse em adultério iria ser apedrejado. Era a lei de Deus. Então, ou seja, imagina o conflito de Oséias em obedecer a Deus e se relacionar com uma pessoa que totalmente mal vista pela sociedade. Uma pessoa da qual não tinha costumes, não tinha preceitos, não tinha valores. O único valor dela era se entregar por dinheiro a qualquer um. Era se entregar para satisfazer a sua carne. Era se entregar para simplesmente realizar aquilo que bem lhe agradava, né? E o ponto do adultério e da prostituição é o ponto ápice para nós hoje. Tá? Alguns comentaristas bíblicos no passado defendem que Gomer, né, que nós vamos escutar o nome dela, Gomer não era uma prostituta. Ela se tornou prostituta após o casamento com Oséias. Mas o profeta Oséias já sabia que ela ia se prostituir, porque Deus havia revelado isso para ele. Alguns defendem isso, e nós vamos entender que faz um certo sentido, tá? Quando nós olharmos para isso com um contexto mais amplo, tá? Então, ou seja, Oséias se relaciona com Gomer e ela se torna uma prostituta e gera filhos de uma prostituição. Pesado isso, né? Só que Deus justifica para Oséias o porquê que ele vai fazer isso. O porquê que ele quer mostrar isso para ele. O final do versículo 2 diz ali: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O que Deus está falando com o profeta Oséias aqui? Ó? Sua vida é reta, sua vida é temente a mim, mas você vai se casar com uma pessoa de prostituição. Uma pessoa que não tem valores, uma pessoa que não tem critérios, uma pessoa que não me teme. E ele está falando assim, uma pessoa que realmente se relaciona com o mundo. Mas você sabe por que você vai fazer isso? Porque toda a terra, todo o meu povo se desviou de mim. E eu vou mostrar para você que essa prostituição que Gomer irá fazer com você, esse adultério, é o que meu povo faz comigo. Deus tinha um propósito naquela relação de mostrar que a igreja havia abandonado a Deus. O povo que ele salvou, o povo que ele resgatou do Egito, o povo que ele alimentou com o maná, o povo que ele tirou água da rocha para alimentar, o povo que ele fez chover codorna do céu, aquele povo tinha abandonado ele. Aquele povo tinha preferido o mundo do que viver em obediência.
E ele fala com Oséias: agora você vai sentir na pele o que eu passo. Pesado, né? É um texto muito pesado. O povo abandonou o Criador e amaram tudo que estava em volta. Eles amaram todas as criações ao invés de amar o Deus Criador, o Deus que fez tudo. A maior de todas as promessas de Deus na sua palavra foi a sua fidelidade com o povo. Quando nós falamos que virou adesivo para choque de caminhão, tudo você vê, Deus é fiel. Muitas vezes quem posta isso não faz a ideia do que está falando, mas é poético, é bonito, é lindo, um adesivo em algum lugar, é ótimo. Mas a promessa de Deus feita a Abraão era que ele seria fiel ao seu povo. A fidelidade de Deus é o maior de todas as suas promessas. E o povo simplesmente ignorou isso. O povo preferiu amar as criações, os prazeres do mundo, preferiu o pecado do que continuar obedecendo e ser fiel a Deus. O povo que era protegido por Deus, dia após dia, desde o início, o traíram, deram as costas para ele. E aí, às vezes, a gente pode estar pensando, né, agora, nesse momento, falou assim: mas eu não traio a Deus de forma alguma. Eu não tenho esse tipo de atitude. Que Deus possa derramar o seu Espírito Santo sobre nós hoje, para que nós possamos sermos convencidos novamente dos nossos pecados. Porque nós somos totalmente infiéis a Deus. Quando nós amamos o conforto do nosso lar e deixamos de viver a comunhão com a igreja. Quando nós preferimos passar horas e horas no deleite da televisão, ignorando a palavra de Deus. Quando nós preferimos viver as coisas que nos trazem prazeres carnais, prazeres totalmente inúteis e fúteis, nós estamos desprezando a palavra de Deus. E não há ninguém na face dessa terra que pode dizer que é fiel a Deus. E você sabe por que nós não somos consumidos e tragados para o inferno nesse momento? Porque Ele é fiel à sua promessa. Israel abandonou a Deus e viveu o fruto da infidelidade. A infidelidade é um fruto do nosso pecado. Tem um texto, eu acho que para mim é um dos textos que mais exemplifica isso. Vamos abrir um parêntese aqui em Oséias, e vamos lá em Ezequiel capítulo 16, tá? É um texto, um capítulo muito grande, tá? Eu vou ler aqui alguns trechos que nós vamos acompanhar, mas que vocês vão entender como que Deus olha para o seu povo que é adúltero. Como que Deus olha a infidelidade do seu povo. Tá? E eu incentivo vocês, em nome de Jesus, a ler esse capítulo todo em casa. Ezequiel 16. Tá? Amém? A palavra de Deus do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhes: assim diz no Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem, ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amoreu e sua mãe eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal e nem lhe a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade, lhe fazer qualquer uma dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia do seu nascimento, você foi jogado em campo aberto,
porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta. Desculpa, eu a fiz crescer como a planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os seus cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto, eu olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz no Senhor Deus, e você passou a ser minha. Deus está relatando a situação de Israel, do seu povo, que ela foi totalmente desprezada. Ela estava jogada às traças, ela estava jogada em seu sangue, morta em seus pecados. E ele viu aquilo e falou assim: mesmo que todos te desprezem, eu quero ficar com você, eu vou fazer de você viva. Israel se cresceu, e Deus usa aqui uma analogia de uma mulher. Os seus seios se tornaram tiveram formas, né? Se tornaram em formas. Mas você estava nua. Eu te cobri com o meu manto, eu te guardei e fiz com você uma aliança, e você passou a ser minha. Era uma promessa de Deus com o povo, uma promessa de Deus com o povo que ele tinha resgatado. E aqui nós temos a figura de uma mulher. Não percam isso de mente, amém? Versículo 13, ainda em Ezequiel 16, versículo 13 a 15. Assim você foi enfeitada com ouro e com prata, as suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, do mel e do azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre todas as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza e em sua fama, fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos que passavam para ser deles. A bela mulher cresceu, ficou linda, maravilhosa, totalmente ornamentada, por causa do esplendor de Deus, por causa da graça de Deus sobre a vida dela, mas ela se envaideceu, ela se ensoberbeceu. Ela abandonou a origem dela e começou a se prostituir e a se entregar a todos que passavam para ser deles. Ela preferiu o mundo, os prazeres lá de fora, do que manter-se fiel àquele a quem acolheu, àquele a quem abraçou, àquele a quem cuidou de todas dos seus caminhos, de todos os seus anos. Continuando, a partir do versículo 20. Perdeu. A partir do versículo 20, tá? Presta atenção enquanto volta ali. Além disso, você pegou os filhos e filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a imagens como ofertas pelo fogo.
e em todas as abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se em seu sangue, depois de toda a sua maldade. Ai, ai, ai de você, diz o Senhor Deus. Você construiu altares em um lugar elevado em cada praça. Os filhos do relacionamento dessa mulher com Deus, além da sua prostituição, ela os entregou a sacrifício a deuses. Ela o entregou em sacrifício em praças públicas, criando assim altares a deuses, adorando as coisas criadas ao invés de adorar o Deus Criador. Para finalizar esse trecho, a partir do versículo 28 ao 30. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Síria, e se prostituindo com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem assim ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus. Pois você faz todas essas coisas que são próprias da sua prostituição descarada. Amém? Isso é um relato do povo de Deus. Isso é um relato do povo que conheceu a Deus e preferiu viver uma infidelidade. O povo que estava diante do Rei da Glória, o povo que foi sustentado pelo Rei de todos os reis, o Criador de todas as coisas, mas preferiu se vender aos prazeres do mundo, preferiu se vender aos prazeres da carne. Um povo que simplesmente ignorou todo o amor de Deus. E essa é a realidade de um homem sem Cristo. Essa é a realidade de um homem que não foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o mais triste é que mesmo esse homem alcançado, mesmo esse homem que nasceu de novo, que tem a certeza da sua salvação, ele ainda se vende aos prazeres do mundo. Ele ainda prefere amar as coisas torpes do mundo do que viver uma obediência reta a Deus. O noivo foi traído pela noiva. O marido, o esposo, foi traído pela sua esposa. E isso soa para nós algo moral muito ruim, muito ruim. Mas nós não estamos falando de uma traição carnal, nós estamos falando de um adultério espiritual. Quando aquele que tem o Espírito Santo prefere viver no espírito das trevas. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus em si e prefere amar as coisas do mundo. E prefere ter comunhão com as coisas do mundo. Aí você pode pensar assim: não, mas isso não aconteceu hoje. Isso aconteceu foi no passado com o profeta Oséias. Isso foi o povo de Israel que abandonou a Deus. A igreja de hoje não, a igreja de hoje é fiel a Deus. Eu acho que não cabe na mesma frase de falar que a igreja de hoje é fiel a Deus, sabe? Não cabe na mesma frase. Porque a gente não pode esperar uma igreja perfeita se ela é formada somente por pecadores. A igreja de Cristo só será perfeita no dia que Jesus voltar. Aí sim ela será perfeita. O povo será santificado. E nós teremos vida em glória santa com Deus. Antes disso, a igreja é corrupta. A igreja é uma adúltera,
Porque ela abandona a palavra de Deus todos os dias. Ela abandona a fidelidade que Deus fez com o seu povo. E Deus disse: eu sou fiel a vocês. A igreja fala: não, eu não. Eu prefiro viver aqui. Mas a igreja é propósito de Deus. E ela só é sustentada por causa da sua graça e da sua misericórdia, independente de mim e de você. Porque se a igreja de Cristo dependesse de mim e de você, a igreja já teria sido extinta dessa face da terra há muito tempo. Porque eu e você somos infiéis a Deus. Eu e você falhamos com Deus. Eu e você desobedecemos a Deus todos os dias. Eu e você preferimos ficar na nossa casa curtindo a nossa zona de conforto do que sair de casa para fazer qualquer coisa em prol da mensagem do Evangelho. E não adianta falar que eu estou sendo radical, que eu não estou sendo, não. É só olhar para dentro do seu coração. Voltando ao texto de Oséias, tá? A partir do versículo 3, ele diz: então Oséias foi e se casou com Gomer, filha de que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: põe o nome dela de Lo-Ruamá, porque tu não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, o seu Deus. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, cavalos e nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha o porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Do versículo 3 até o versículo 9 que nós lemos, a gente tem ali o relato dos filhos de Gomer com Oséias, tá? E ali a gente tem uma promessa de juízo a cada um desses filhos, porque eram filhos da infidelidade, porque eram filhos da prostituição. Alguns comentaristas defendem que nenhum desses filhos foram filhos de Oséias. Todos esses filhos foram filhos da infidelidade de Gomer, mas que Oséias assumiu a paternidade. A gente não tem detalhes bíblicos para afirmar isso, mas grandes comentaristas, historiadores, eles defendem que esses filhos foram filhos da infidelidade de Gomer com Oséias. E Oséias assumiu esses filhos, tá? Os frutos da infidelidade com Deus, ele traz um alto preço para a nossa vida. Tudo aquilo que nós geramos por infidelidade e desobediência, isso terá um juízo na nossa vida. Isso terá um peso na nossa vida. O versículo 10, dando sequência no texto, ele vai falar assim: todavia o número de filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que, no lugar tudo que lhes foi dito, vocês não serão o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês serão filhos dos Deus vivo.
Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém? É bem difícil nós olharmos uma palavra dessa que traz uma mensagem pesada e dizer glória a Deus, né? Difícil, né? Mas é a palavra de Deus, única, eterna e totalmente eficaz nas nossas vidas. E a partir do versículo 10 aqui, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, sabe? Quando ele diz ali assim, e acontecerá, todavia, o número de filhos de Israel será como uma areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Nós já ouvimos isso antes, não já? A promessa que Deus fez a Abraão. Foi o que eu disse no início. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel à sua promessa. E quando nós olhamos lá em Gênesis 15, nós vemos a promessa que Deus fez com Abraão. E eu acho um dos textos mais maravilhosos do Antigo Testamento, porque há um episódio relatado dali que Deus faz um pacto de aliança com Abraão, onde tem um ritual dos animais mortos e que Abraão adormece e Deus passa como fogo no meio dali. Ali foi um pacto de aliança. Isso era um ritual daquele povo, aonde existia um pacto entre duas pessoas, se matavam os animais, o sangue derramado, e as pessoas passavam no meio daquele sangue. Só que nesse episódio com Abraão está dormindo, e somente Deus passa para cumprir aquele pacto. Então o que isso quer dizer para nós? Que aquele pacto nunca poderia ser quebrado. Aquela aliança que Deus fez a Abraão, que o seu povo seria um povo descendente de milhares, que não poderia contar, aquele pacto não poderia ser quebrado, porque foi Deus quem fez aquele pacto. E eu acho esse um dos textos mais maravilhosos do Antigo Testamento. E no versículo 11, a promessa sobre os filhos de Judá, que é o que nós vemos aqui. Quem são os filhos de Judá? Está apontando diretamente para o rei Davi e posteriormente para Cristo. Então, ou seja, o povo que seria da descendência de Davi e que posteriormente seria de Cristo, Cristo viria dessa descendência, esse povo seria guardado com a fidelidade de Deus e não com a nossa fidelidade. Porque se esse pacto dependesse de Abraão, não teria tido pacto, porque Abraão teria quebrado. Porque Abraão era um pecador como eu e você. Um homem comum. Um homem que dependia da graça de Deus a todo instante. Um homem usado por Deus, um homem que foi justificado por causa de Deus, não por causa dos seus atos, nem por causa da sua fé. E assim eu e você. Nós somos justificados em Cristo por causa de Cristo, não por causa de nós, não por causa da minha ou da sua fé. A nossa fé é consequência da nossa justificação e não a razão para ela. Isso mostra, desde o princípio, que no meio do povo de Deus, havia povo que não era de Deus. Vocês entendem? A gente vê que Paulo afirma, todo mundo fala que no meio de Israel, havia israelitas que não eram de Israel. No meio do povo de Deus, havia pessoas que não eram o povo de Deus. O povo que abandonou, o povo que traiu, o povo que apostatou da fé. Isso só nos faz entender o porquê que a palavra de Deus é tão eficaz e tão dura quando Jesus diz que no dia do julgamento
lamenta, ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu estava, profetizei em seu nome, fui ao culto, cantei, bati palma, dei oferta, servi, limpei igreja, já toquei. Ele vai falar assim: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. A nossa infidelidade, ele pode sair caro para nós. Caro a ponto de passar a eternidade no inferno. Dói ouvir isso, não dói? Mas é a realidade. Mas é a realidade. Historicamente falando, nós temos aqui um ponto muito interessante no capítulo 2. Nós vamos ler um trecho aqui, tá? Que alguns historiadores defendem que o capítulo 2, na verdade, é uma exortação, onde Deus vai mostrar a realidade do que era a infidelidade de Gomer. Ou seja, apontando para a infidelidade da igreja. Historicamente falando, alguns historiadores defendem que Oséias ele usou dos meios legais da lei de Deus para abandonar Gomer. Sabe, o texto bíblico não relata isso, mas a gente tem esses pontos na história, que pela consequência do capítulo 3, onde a gente vê que no capítulo 2, como se Oséias tivesse se divorciado de Gomer por causa da sua infidelidade, que era permitido pela lei. Não é? Então a gente sabe disso. E um dos pontos aqui é que após o abandono desse divórcio, após Oséias ter abandonado Gomer, Gomer foi vendida ao mercado da prostituição. Ela realmente se tornou uma prostituta oficial, vamos dizer assim. Ela realmente vivia uma vida de prostituição, tá? E como que nós conseguimos olhar isso? A partir do capítulo 3, tá? E a partir disso, a gente tem alguns pontos, a partir do capítulo 2, que nós não vamos aqui, né, aprofundar nele, a gente tem condições de ver 2 pontos principais nisso. A acusação do pecado da infidelidade e a demonstração da misericórdia de Deus com seu povo. Tá? Deus poderia fulminar todo aquele povo. Ele poderia simplesmente olhar para esse povo infiel e fulminá-los a qualquer momento e condená-los ao inferno em questão de milésimos de segundo. Mas nós estamos de um Deus que é misericordioso, um Deus que é gracioso, sabe? E lá em Deuteronômio 7, versículo 9, nós temos assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, Ele é um Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O Salmo 86, versículo 15, ele diz: mas tu, ó Senhor, és o Deus cheio de compaixão, gracioso, longâmino e abundante em misericórdia. Lamentações capítulo 3 diz que graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a tua fidelidade. Nós estamos diante de um Deus justo, de um Deus que se ira contra o pecado, de um Deus que odeia aquilo que nós amamos que é pecado, mas nós estamos diante de um Deus que é misericordioso, um Deus que se agrada do seu povo, um Deus que perdoa pecados, e graças porque Ele perdoa pecado, graças a Deus, porque Ele tem essa bondade, porque Ele tem essa misericórdia sobre nós. Nós estamos falando de um Deus da promessa, de um Deus que usa a sua misericórdia. Amém? No capítulo 2, só para a gente entender e contextualizar um pouco disso, ele vai dizer assim lá no versículo 14: portanto,
eis que eu a atrairei, e eu a levarei para o deserto, e a falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Balaíns, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam na terra. E tirarei da terra o arco, a espada, a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. E farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Glórias a Deus por um texto desse, gente. É isso que nos traz esperança, porque aqui Deus está se referindo, usando a imagem de Gomer, para falar de quem? Do seu povo, da sua igreja. Que ela será resgatada desse meio, ela será transformada, e ela não mais adorará ídolos, ela simplesmente prestará o seu culto somente a Ele, e Ele a fará dela a esposa para sempre. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja que será restaurada, e é sobre isso que o texto está falando, sobre essa promessa e sobre a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade do seu povo. E como que Deus fez essas coisas na vida de Oséias? E como que Deus pôde mostrar esse resgate da igreja a Oséias? Então, a parte dura do texto, tá? No capítulo 3, gente, eu já estou terminando, tá? Vou pedir você mais outra 2 páginas só. No capítulo 3, vai dizer assim, a partir do verso 1, o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, assim compre-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você, porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, sem ídolos no lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão ao Senhor seu Deus, e Davi, o seu rei nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Analisa comigo essa linha de raciocínio para a gente não perder o plano de fundo, tá? Gomer se casa com Oséias, ela se prostitui, tem filhos da infidelidade, e Oséias tem condições históricas que a gente vai levantar de se divorciar dela, abandona ela, porque a lei permitia isso. Só que Deus expressa a sua misericórdia e o seu amor com aquele povo, através da ilustração de Gomer, e fala com Oséias, vai atrás dela, ame essa mulher. Eita glória! E isso é o que nós fizemos com Deus, sabe? Isso é a expressão
expressão da mensagem do Evangelho. Nós abandonamos a Deus por causa dos nossos pecados. Nós poderíamos ter sido consumidos e tragados para o inferno, mas Deus olha com a sua fidelidade, o seu amor, e envia o seu Filho Jesus, e fala com Jesus: vai lá e os ame, se derrame naquela cruz por eles. Tu não merece, você é justo, você é o meu filho, mas eu me agrado em moê-lo na cruz por causa da minha fidelidade com o povo, porque eu prometi a esse povo, independente da infidelidade deles, que eu os amaria para todo sempre, porque foi um povo que eu escolhi, foi um povo que eu amei antes da fundação do mundo. Vai lá, Oséias, e compre Gômer do mercado da prostituição. É o que a gente acabou de ler, que Oséias foi lá e comprou o Gômer por 15 moedas e 150 barris de cevada. Ele resgata, e olha o que ele diz para ela. Ele fala assim: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir e nem se entregar a outro homem. É o que Cristo disse conosco. O preço que Cristo pagou pelos nossos pecados foi esse. Ele diz: vem comigo, eu paguei um alto preço. Não se prostitua mais, não se entregue a qualquer um mais, porque eu vou te amar por muito tempo. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim, que Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: e Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. A grande mensagem desse livro de Oséias é que Deus ama um povo independente de o povo amar a Deus. Deus é fiel a esse povo independente da fidelidade de Deus com o povo. Deus nos ama independente da nossa inconsistência. Nós somos seres totalmente variáveis. Hoje a gente está muito crente, amanhã a gente não está. Hoje a gente quer orar, amanhã a gente não quer orar. Hoje a gente quer ler 5 capítulos da Bíblia, amanhã a gente não quer ler um versículo que a gente manda no grupo, um único versículo. Vocês já imaginaram se a nossa salvação dependesse das nossas obras? Vocês já imaginaram se dependesse de nós passarmos 1 hora fiel a Deus para nós termos salvação? Nossa, 1 hora porque muitas vezes a gente não passa 10 minutos. Agora, um texto como esse deve nos fazer refletir, você sabe? Porque eu sou Gômer, vocês são Gômer, a igreja é Gômer, a adúltera, a prostituta, a infiel, mas é aquela que é resgatada com amor e misericórdia, aquela que tem as suas transgressões apagadas e os seus pecados são perdoados. Esse texto pode nos fazer refletir em diversas áreas da nossa vida, sabe? Talvez eu gastaria mais 1 hora para falar de todas as reflexões. Mas esse texto deve nos fazer refletir como está a nossa fidelidade com Deus. Sabe, como está a nossa vida diante de Deus.
E se você tem uma resposta melhor do que péssima, você está mentindo, sabe? Nós somos péssimos diante de Deus. Se tem algo que ainda nós fazemos de bom para Deus, é Ele que faz em nós. É a graça dEle e a misericórdia dEle conosco. Esse texto deve nos fazer refletir muito sobre perdão, sabe? Se coloca no ponto de Gomer que você é, que agiu de modo totalmente infiel, que agiu de modo totalmente injusto, imoral, depravado, que é o que nós fazemos muito bem todos os dias, e mesmo assim, ela foi perdoada por Oséias. Mesmo assim, ela foi acariciada e amada por Oséias, sabe? E muitas vezes nós temos a dureza do perdão do nosso coração. Muitas vezes nós hesitamos em perdoar, sabe? A gente só consegue ver o nosso lado machucado das situações. Mas quando Deus coloca sobre nós os dons do Espírito, os frutos do Espírito, ali está a misericórdia, mansidão, paciência, amabilidade. Nós temos dificuldade de perdoar. Agora, imagina se Deus levasse em conta os nossos pecados. Deus poderia ter um orgulho próprio, um amor próprio e falar: não vou perdoar ninguém, não vou perdoar ninguém. Eles são totalmente inconstantes comigo. Eles amam os prazeres do mundo ao invés de amar a minha palavra. Não vou perdoar ninguém. Mesmo assim, Ele estaria sendo justo. Mesmo assim. Mas Ele é um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus misericordioso. E que quando nós olhamos para Cristo como suficiente na nossa vida, Ele não leva em consideração os nossos pecados mais. Ele olha para nós e vê Cristo justificando o nosso coração e pagando pelos nossos pecados. E para nós finalizarmos aqui, Apocalipse 19, versículo... Sim, alegremo-nos, exaltemo-nos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva já se preparou, e a ela foi permitido vestir-se com o linho fino, resplandecente e puro. Nós estamos falando sobre o Cordeiro e a sua igreja, sobre Jesus e o seu povo. Ao povo infiel e adúltero foi dado a oportunidade de se casar com Ele. Vocês conseguem entender o tamanho disso? O tamanho de amor e fidelidade de Deus? Que mesmo na infidelidade, Cristo ainda vem, Ele vai voltar para resgatar essa noiva totalmente corrupta e imperfeita. É muita demonstração de amor, é muita demonstração de misericórdia, e é muita demonstração de graça da parte de Deus com o seu povo. Amém? Eu queria te convidar a você fechar seus olhos, tá? E nós já estamos encerrando, nós vamos orar também, né, após esse texto, nós vamos orar sobre as ofertas, tá? Para você que se preparou a partir disso, fecha seus olhos por um instante. Deus eterno, Pai gracioso, Deus totalmente misericordioso, obrigado, Pai, pela Tua palavra aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinos, pelas Suas duras e amorosas palavras aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque somente a Tua graça, somente a Tua misericórdia, somente o Teu amor pode fazer a Tua igreja continuar a caminhar. Porque nós, como igreja, somos falhos, somos pecadores, somos adúlteros e infiéis a Ti, Senhor. E nós agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que a Tua graça se derrama sobre nós a cada manhã, e a Tua misericórdia está vivo nos nossos dias,
Porque se nós dependêssemos das nossas obras, Senhor, para conquistar algo, nós estaríamos todos perdidos. Aviva, Senhor, a tua igreja nessa manhã, a todos que nos acompanham, a entender, Senhor, a nossa real situação, nossa situação de pecaminosidade diante de Ti, nossa situação de infidelidade, de adultério espiritual. Nos compele, Senhor, com o Teu Espírito Santo a nos derramarmos diante de Ti e pedir perdão das nossas falhas. Nosso Senhor, pedimos perdão de todas as nossas negligências, de todas, Senhor, as nossas inúmeras mentiras que inventamos para nós mesmos e que nos tornamos infiéis diante de Ti. Perdoa, Senhor, a Tua igreja, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a cada um aqui nessa manhã, a cada vida, que o Teu Espírito Santo possa nos avivar, que nos sairmos daqui convencidos de que Cristo é tudo para nós, de que o noivo vem em glória, o noivo vem em poder, o noivo vem em majestade, o noivo vem para resgatar essa noiva totalmente imperfeita e que na sua volta será totalmente santificada, que terá relação contigo toda a eternidade. Abençoa, Senhor, cada vida aqui nessa manhã, cada família aqui representada, que nós possamos sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Renova-nos, Senhor, com a Tua fidelidade. Nos aviva, Senhor, com a Tua promessa. Abençoa, Senhor, a cada família que nos escuta e a todos que se prepararam nessa manhã para trazer à Tua casa a sua oferta. Que o Senhor possa, Senhor, continuar suprindo a cada um na Tua necessidade, que seja físico, mental e espiritual. Que o Senhor possa avivar a cada um em particular. Que o Senhor possa trazer vida, esperança e fé aos nossos corações. Recebe, Senhor, as nossas ofertas como forma de louvor, como forma de adoração, nunca como barganha ou como tentar comprar a Tua bênção, porque nós entendemos que é o Senhor quem edifica esse lugar, é o Senhor quem sustenta a nossa casa. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo e esse é o meu pão, e esse é o meu pão, Tua vontade feita eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Agradecer a Deus por esta manhã, por esse momento de cultuar o seu santo nome, de ouvir uma palavra, uma exortação, uma instrução, um consolo e conforto da parte de Deus. Amém? Agradecer, a Deus aí pela presença, do nosso querido Ivan, todo pastor aí da Rede 180, que está nos visitando hoje. Que Deus abençoe. Transmita nosso abraço a toda a família. É de casa, então eu vou dar mais boas-vindas. Irmãos, após o culto, nós temos ali um café ali. Não vai correndo, toma um café ali para você fortalecer aí para votar. Amém? Toma lá, tem café, tem chá, tem suco, tem iogurte, requeijão, patê, presunto, apresentado, pão, bolo. Não precisa nem almoçar hoje, né, irmãos? Glória a Deus. A viagem dia 22, você vai ou só tá? Assim, então vai viajar para o norte de Minas. E cabe a gente orar pela Márcia, né, no final também. É uma bênção o trabalho que é feito lá todo ano, né? E que Deus abençoe a vida da Márcia, né? Toda a equipe que estará viajando para o norte. No próximo domingo, dia 22, dia 22, nós teremos aqui a presença de um missionário chileno. Então, assim, o nome, eu erro o nome dele, porque é Jano, J-A-N, só que como ele é chileno, então não existe o J, né? É Rano. E eu sempre chamo ele de Jano, né? Eu sou brasileiro, tupiniquinho, vou aprender esse espanhol. Meu portunhol manda eu falar Jano, mas ele vai estar aqui nos abençoando. Então esforce para estar aqui conosco. Eu creio que vai ser um momento muito edificante, que ele vai tratar exclusivamente também sobre essa questão missionária que nós devemos viver. Amém? Deus abençoe vocês aí na votação de hoje, né? Que Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus, né? Orem por nós estamos aí tentando, né, iniciar uns projetos aqui para o ano que vem, um projeto de cunho social evangelístico, né? Nos abençoe aí para que dê tudo certo. Orem por nós, se esforcem para estar no estudo bíblico. É muito importante a gente não perder esse privilégio que Deus nos dá. Amém? Após a oração, nós já vamos orar aqui, cantar a nossa bênção. Chamar o Azaf ali para já. Azaf, lembra lembra, né? Ou seja, o professor Léo desse aqui que nos abençoou hoje com uma canção de autoria própria. Qualquer coisa tem a Carol aí para puxar a orelha dele. Mas Azaf já treinou e vai ser um momento muito importante. Amém? Vamos orar? Orar pela Márcia, pela toda a equipe. Daniel vai também? Daniel e Bruna. Tem que ser, mas não pode parar, né? Amém, irmãos? Ore pela Márcia, ore pela equipe, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por estarmos reunidos como igreja, por proclamarmos aqui o teu nome, ó Deus, pela tua presença em nosso meio.
Aquebranta, Pai, os nossos corações. Salva-nos e seremos salvos, ó Pai. A Tua palavra diz que ninguém pode vir ao Senhor se o Pai não o trouxer. E nós cremos que o Pai tem nos trago até o Senhor para nos dar a vida verdadeira. E a oração que o Senhor fez por nós, ali em João 17, nós agradecemos. Nós agradecemos porque o Senhor pediu por aqueles que não te viram, mas que creriam. E nós cremos, Pai. E nós recebemos a Tua oração e somos fortalecidos nela. E desta mesma oração, nesta mesma instrução, o Senhor disse: ide pregai o Evangelho, ide anunciai às nações. E nós temos aqui a Tua serva, Deus, que juntamente com os nossos irmãos, Daniel, Bruna, ó Deus, toda aquela equipe, ó Deus, que estará indo ao norte, que eles sejam, ó Deus, uma bênção naquele lugar, uma luz, ó Deus, para aquele lugar. Que o Senhor os guie, ó Deus, em toda a verdade. Que eles sigam, ó Deus, neste projeto, ó Deus, guardados pelo Senhor. Que eles voltem também protegidos e cheios do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção na vida deles, ó Deus, por terem cumprido a Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, os capacite, Pai, os renove, os dê força e esperança. Que eles voltem, ó Deus, ainda mais avivados pelo que o Senhor está realizando naquele lugar. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe o domingo, a semana dos Teus filhos que aqui estão e aqueles que também não estão, aqueles que nos acompanham. Que a graça e a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.